Olá, começa agora o TV-TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, o que muda na prática com a lei que regulamenta a profissão de empregada doméstica. Ministro do TST, Hugo Scheuermann, responde dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Acidente de trabalho. Será que o Brasil está à frente de outros países quando o assunto é a proteção ao trabalhador vítima de acidente? Não saia daí. O TV-TST está no ar. Veja agora o que foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. A Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho decidiu encaminhar para a conciliação o impasse entre Ministério Público do Trabalho e uma usina de álcool em Minas Gerais. A empresa foi multada depois que o MPT denunciou supostas falhas na segurança de trabalhadores. Os caminhões da usina estariam fora dos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. O corregedor Ives Gandra pediu a suspensão do julgamento e encaminhou o caso ao Núcleo de Conciliação do TST. A audiência ainda vai ser marcada. O Tribunal Superior do Trabalho homenageia personalidades que se destacaram no exercício das profissões. A Ordem do Mérito do Trabalho foi realizada no TST e reuniu cerca de 500 pessoas, entre autoridades, convidados e 70 homenageados. Entre eles, as organizações Globo e o Grupo Olodum, que receberam uma das mais importantes honrarias como instituição. Ministros, magistrados, deputados, empresários e profissionais de diversas áreas também receberam as medalhas de honra ao mérito. E ao homenagearmos aquelas pessoas que estão vinculadas diretamente ao trabalho, nós também fazemos o contraponto, nós homenageamos também o capital. Ou seja, é uma festa da relação de trabalho. O critério é exatamente saber se a pessoa diz alguma coisa à instituição Justiça do Trabalho, diz alguma coisa com relação ao trabalho. Com a correria do dia a dia, esses profissionais se tornam o braço direito de uma família. Hoje, os empregados domésticos ou diaristas são quase que indispensáveis. E assim como todo trabalhador, agora eles têm direitos e deveres trabalhistas. Mas, no fim das contas, o que vale mais a pena? Ser diarista ou empregada doméstica com carteira assinada e tudo mais? Veja o que pensam esses trabalhadores na reportagem de Rafael Porfírio. Meu nome é Maria Lúcia da Silva, empregada doméstica com carteira assinada. O trabalho de Maria Lúcia começa cedo. Eu chego 8h30, vou na pia, boto água no fogo, faço meu café, boto na mesa, aí vou lavar louça, vou lavar o banheiro, do banheiro vou lá limpar os quartos, aí eu venho para a sala e o escritório que eu limpo. E a patroa? Pergunto o que é que vai ser para o almoço, ela diz, pego e vou fazer o almoço. Para fazer tudo isso, Maria exigiu dos patrões a carteira de trabalho assinada. Já está neste ramo há 20 anos e desde maio está mais aliviada, com a nova lei dos empregados domésticos, regulamentada pelo Senado no primeiro semestre do ano. Agora terá jornada máxima de 44 horas semanais e fundo de garantia. Tenho minhas férias, 13º, eu tenho um seguro que tem agora que os homens têm, agora eu tenho meus direitos também, do mesmo jeito que o homem tem. Então, o FGTS eu tenho direito agora. Se eu ficar desempregada, mesmo receber meus direitos, eu tenho 6 meses para me receber. E esses benefícios contribuíram também para deixar a mão de obra do trabalhador doméstico mais cara. Enquanto o salário das outras categorias subiu 2,7% em 2010 e pouco mais de 4% em 2011, o salário das domésticas subiu 5% em 2010 e 6% em 2011, já descontada a inflação. Foi a categoria que mais teve aumento nos últimos 10 anos, mais de 50%. Desde 1995, o número de trabalhadores que recebia menos de um salário mínimo caiu de 77% para 40%. Isso nas grandes metrópoles. A realidade no interior do país ainda
é outra, né? Essa realidade que a gente conhece de região metropolitana, de grande cidade, com trabalhadoras com salários mais dignos, é uma realidade de uma proporção de um percentual muito pequeno da categoria. Situação que a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda, viveu durante anos no interior de Goiás. Para se manter na faculdade, foi empregada doméstica. Naquela época não tinha limite mínimo de idade para o trabalho. E nem tinha lei de trabalho doméstico. A única lei de proteção do trabalho doméstico que concedeu direitos mínimos, ela é de 1972. Os avanços, as conquistas de direitos trabalhistas, direitos sociais, ela é um caminhar, né? É um caminhar para frente. E nesse momento no Brasil, o que foi possível foi uma igualdade desigual. Porque, embora a emenda da emenda 72 diga igualdade dos trabalhadores domésticos com os trabalhadores urbanos e rurais, ainda não é uma igualdade plena. De acordo com as projeções do Instituto Doméstica Legal, o piso salarial da categoria pode aumentar. Na maior metrópole do país, por exemplo, a média salarial hoje é de R$ 1.100 e pode chegar a mais de R$ 1.800 em 2020. Um dos motivos é a redução na quantidade de profissionais no mercado. O número de trabalhadores caiu 17% para 15,7% em 2011. Só no ano passado, mais de 40 mil pessoas deixaram a função. Os trabalhadores que ficaram, alguns trocaram trabalho com carteira assinada para serem diaristas. De acordo com o IBGE, o número de trabalhadores que fazem faxinas em várias casas passou de 18% para 30%. Isso significa que dos mais de 6 milhões de diaristas, 2 milhões trabalham em várias residências. Jailza é uma das 11 mil pessoas no Distrito Federal que deixaram a carteira assinada de lado desde julho de 2012 e saíram da formalidade. Para ela, é melhor ser diarista. Eu não fico amarrada numa família só. Meu salário é melhor no final do mês e eu gosto. E trabalha a hora que quer. Chego a hora que eu quero, quando eu terminar, vou-me embora. Mas termino meu serviço, não importa a hora que eu chego. Se elas não contribuírem, receberem aquele valor a mais como diaristas e não recolherem o INSS, elas estão praticamente a Deus dará. Se tiver algum problema, não vão ter uma assistência do governo. Agora você cobra R$ 90 por diária, ao mês você faz 10 diárias, isso dá em torno de R$ 900. Você tira a parte do INSS desse dinheiro? Não. Por quê? Porque eu procurei e achei que foi mais acima de R$ 160 e no final do mês eu não ia ficar com nada, eu desisti. Para entender melhor, nós fizemos os cálculos. Nas capitais, as diaristas são como a Jailza, costumam cobrar R$ 90 por dia de trabalho, incluindo o valor do transporte. Se o patrão precisar dela 2 vezes por semana, ao fim do mês terá pago R$ 720. É mais que o salário mínimo, que é de R$ 678. Mas isso não significa que contratar uma empregada doméstica fica mais barato não. Porque aí o patrão tem que pagar ainda 12% de INSS e depositar 8% no FGTS do trabalhador. Somando tudo, a empregada com registro na carteira custa por mês R$ 813,60. Tem também 13º salário e férias remuneradas. Já a diarista não tem esses direitos. Para ganhar mais que uma empregada com carteira assinada, ela tem que fazer no mínimo 3 faxinas por semana e contribuir com o INSS. No fim do mês, o valor líquido será de R$ 864. A lei dos empregados domésticos provocou reações no Brasil e revelou que o profissional está buscando novos caminhos. Eu pretendo terminar meus estudos, não sei se eu vou fazer um curso de inglês, que eu falo para o meu marido, para meus filhos, que eu vou fazer um curso de inglês. E no futuro, se eu pensar, eu quero ser uma investigadora, como uma detetive. E por falar em novos caminhos, em alguns lares, os papéis também se inverteram. Meu nome é Nilton César Barros Oliveira, tenho 47 anos,
Trabalho no Ministério do Transporte, de auxiliar de serviços gerais, trabalho 3 vezes aos finais de semana, de diarista, para aumentar a renda da minha família. Nilton fez questão de manter o trabalho com carteira assinada e depois da correria, vai para a casa da amiga Cleomilda. Foi ela que deu um empurrãozinho para que ele começasse a trabalhar como diarista. Eu falei, ele faz limpeza no ministério, eu falei, Nilton, você conhece uma mulher fazendo limpeza na minha casa? Ele falou, não, eu faço. Eu falei, você? Aí eu achei esquisito, na minha mente passou, né? Achei esquisito, porque meus filhos, homem não faz nada, deixa tudo sujo, joga sapato no chão. Eu falei assim, e é meio estranho, né? E eu, mulher, sabe? Ele vinha arrumar, de repente, uma cama, pulou roupa na máquina, lavar louça. Eu achei esquisito, eu achei assim, que no máximo poderia ser um vidro, sabe? Mas arrumar coisa de mulher, lavar geladeira. Mas quando Nilton mostrou as habilidades... Nossa, o cara é limpo, deixou tudo limpinho, vai. Quando eu cheguei em casa, eu nem acreditei. Olha, o fogão chegava a brilhar, parecia que tinha estrela. E lá se vão 3 anos conciliando o serviço de limpeza no Ministério com o de diarista. Eu tenho orgulho do que eu faço minhas coisas tudo com amor, porque se eu não fizesse, se eu não gostasse, eu não faria. Eu trabalho de limpeza já tem uns 16 anos, eu já comprei minhas coisas em casa, lote, eu comprei através disso, sabe? A organização é uma das principais qualidades do serviço dele. Do jeito que tem homem mal organizado, tem homem bem organizado. Do jeito que tem mulher bem organizada, tem outras também que é mal organizada. Eu mesmo não me troco por qualquer... É porque tem mulher que só Deus na causa. Não vale nem a pena você convidar para entrar nessa casa, porque é demais. Mesmo assim, muita gente ainda duvida da capacidade dele na faxina. Fala assim, não sei não, esse negócio de fazer faxina, vamos fazer faxina, é coisa de mulher, eu tenho minha desconfiança, mas pra mim ali não influi na categoria, que pra mim não me interessa. O importante pra mim é eu ganhar meu dinheiro e pronto. E indico, Nilton, olha, homem, quando é bom na limpeza, vale a pena. Bate palmas. Bate palmas. No próximo bloco, veja como terminou o caso de uma veterinária demitida por justa causa, acusada de desvio de verbas. Eu volto em 1 minuto, até já. Ferroviário é o assunto da súmula número 61 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 61 do TST diz: aos ferroviários que trabalham em estação do interior, assim classificada por autoridade competente, não são devidas horas extras. Como visto, a súmula 61 do TST prevê que aos ferroviários que trabalham em estações do interior não são devidas as horas extras. O artigo 243 da CLT prevê que estações do interior são aquelas em que o serviço ou é intermitente ou é de pouca intensidade. Ainda de acordo com a súmula, essas estações do interior assim serão classificadas pela autoridade competente. E por que não são devidas horas extras a esses trabalhadores? Porque exatamente pelo serviço ser intermitente e constantemente ser interrompido ou suspenso, não haverá um desgaste físico maior a esses trabalhadores que justificassem o pagamento das horas extras. Portanto, aos ferroviários que trabalham em estações do interior, não são devidas as horas extras. E vamos ao julgamento de destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais analisaram o caso de uma veterinária demitida por justa causa, acusada de desvio de verbas. Entenda o caso na reportagem.
Tribunal Superior do Trabalho considera que veterinária suspeita de desviar dinheiro dos patrões não merece indenização por danos morais. A decisão é da seção 1 de dissídios individuais. O caso foi no Rio Grande do Sul. A veterinária foi demitida por justa causa, sob acusação de desvio de dinheiro, mas a primeira e a segunda instâncias da Justiça do Trabalho reverteram a situação. Determinaram que a empresa pagasse a ela todas as verbas rescisórias de uma demissão sem justa causa. O TRT gaúcho ainda condenou os patrões a pagarem R$30 mil de indenização por danos morais à profissional. A empresa recorreu ao TST. Primeiramente, o processo passou pela 7ª turma, onde a empresa defendeu que a acusação de que a veterinária desviou dinheiro não foi divulgada ao público, ou seja, ficou sob sigilo e por isso não feriu a honra da trabalhadora. A turma aceitou a explicação e cancelou a indenização por danos morais. Então a profissional recorreu à seção 1 de dissídios individuais. Na SDI, o relator, ministro Brito Pereira, não aceitou o recurso da veterinária. Não há prova de que a reclamada ou seus prepostos tenham ofendido a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem da empregada, tampouco há relatos de abalo psicológico ou emocional referente à sua dispensa. E acrescenta, além disso, explicitamente acena o Tribunal Regional no sentido de que não houve divulgação pela empregadora. Dessa forma, o cancelamento da indenização foi mantido e a veterinária recebe apenas as verbas da demissão sem justa causa. Com essas breves considerações, senhor presidente e senhores ministros, estou mantendo o meu voto. Senhores ministros, a unanimidade como proposto por sua excelência. E não perca no próximo bloco. Será que o Brasil está à frente de outros países quando o assunto é a proteção à vítima de acidente de trabalho? Eu volto em instantes. Até já! Convidamos o ministro do TST, Hugo Scheuermann, para tirar as dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Veja a pergunta gravada nas ruas. Eu gostaria de saber, o empregado pode se recusar a trabalhar horas extras? Bom, a jornada extraordinária, quer dizer, as horas extras, a lei permite que o empregador as faça em caso de força maior. O que é força maior? É aquela situação que ocorre sem a concorrência da vontade do empregador. Também para recuperar esse tempo perdido por esse evento que aconteceu, ou também o empregador pode exigir as horas extras em caso de serviços inadiáveis, que precisam ser feitos para evitar prejuízos. E a nossa lei também prevê, num outro artigo, que as horas extras poderão ser feitas quando há um acordo escrito entre o empregado e o empregador ou há um acordo coletivo. Então, dentro dessas hipóteses, a exigência do empregador para as horas extras não pode ser negada pelo trabalhador, a não ser que tenha um motivo justificado, evidentemente. E também, então, se elas forem exigidas pelo empregador dentro dessas condições, de força maior para recuperar esse tempo desse evento que ocorreu, para serviços inadiáveis, ou tiver acordo escrito, ou tiver, então, um acordo coletivo, e também que essas sejam no máximo de 2 por dia e que sejam pagas com no mínimo da adicional de 50%, o empregado não poderá se recusar sem motivo justificado. A Constituição Federal, no artigo 7º, diz que é direito do trabalhador, seja ele rural ou urbano, o seguro contra acidentes de trabalho. Isso é uma forma da lei brasileira proteger o empregado. Mas e em outros países, como a Inglaterra, por exemplo, quais são as garantias para quem se acidenta no serviço? Será que quando o assunto é proteção à vítima de acidente de trabalho, o Brasil sai na frente? Veja na reportagem de Alexandre Matula. Esta é a mão esquerda de um trabalhador 3 cirurgias depois de um acidente de trabalho que ocorreu há 1 ano e 4 meses. Os movimentos todos, a mão não abre toda, não fecha toda. Né? E afina, no caso afinou, tá vendo?
Um braço está mais fino que o outro, esse dedo aqui está só. Atrofia. O máximo que eu faço de fisioterapia, movimentos, dirigir mesmo, eu já estou conseguindo. Na época, Joaquim foi transferido de setor na Imprensa Nacional, que é um órgão do governo federal. Ele foi incumbido, mesmo sem treinamento, de limpar uma máquina de impressão rotativa. Uma das mãos foi triturada pelo equipamento. Ele também perdeu o pedaço do polegar. Eu fui trabalhar lá nesse local contra a minha vontade, entendeu? Foi forçadamente. Eu não queria estar fazendo limpeza em máquina, porque eu tinha outras qualificações. Até fotógrafo da casa, eu já fui por 3 anos. Tem foto minha publicada na Hábil. Né? Eu era um funcionário que tinha outras qualificações para ser colocado em limpeza de máquina. Pela lei brasileira, é chamado de acidente de trabalho o evento que cause lesão corporal, deficiência funcional ou doença ocupacional. Algo que, de alguma forma, reduza a capacidade do trabalhador ou cause até a morte dele. Assim que toma conhecimento do ocorrido com o funcionário acidentado, a empresa tem que emitir uma comunicação de acidente de trabalho, é a chamada CAT. Se o funcionário for um segurado, isto é, um contribuinte do sistema previdenciário do país, ele será encaminhado para uma perícia médica no INSS, para que se comprove a lesão por causa do acidente de trabalho. Comprovada a lesão e com laudo em mãos, ele pode receber então o auxílio-doença. Depois desse benefício, ele ainda terá direito a 1 ano de estabilidade no emprego. Se a gente fosse comparar a lei brasileira com a lei de um país como a Inglaterra, por exemplo, iria perceber semelhanças como a existência de uma contribuição compulsória para um sistema previdenciário, como ocorre aqui no INSS. Mas também existem algumas diferenças. Uma delas é que o comunicado de acidente de trabalho aqui no Brasil tem que ser feito imediatamente. Na Inglaterra, existe um prazo. A regrinha mais específica é: ele tem 3 dias para faltar ao emprego por conta de algum acidente. Se no 3º dia o empregador percebeu que o empregado não veio, ele relata no livro. Se no 8º dia o empregado não veio trabalhar também por conta daquele acidente, aí ele comunica ao órgão regulador previdenciário inglês. Por lá, contribuindo ou não com o sistema previdenciário, o trabalhador recebe socorro do governo quando se acidenta no serviço. Na Inglaterra, até quem não é segurado é amparado pelo Estado. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil as pessoas que estão fora da Previdência, regra geral, com a exceção dos comprovadamente pobres e deficientes físicos, têm um amparo do Estado. Então somente esses que têm um amparo do Estado. Os demais que não são contribuintes, melhor, não têm um amparo do Estado pela Previdência. Olha aí o Joaquim de volta. O servidor conseguiu retornar ao trabalho. O processo em que pede indenização por dano moral e material no valor de R$400 mil ainda não chegou ao fim. Mas esse direito, essa reivindicação, é também uma semelhança da lei brasileira com a inglesa, seja o trabalhador um servidor público ou da iniciativa privada. Então, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, cabe ao empregado dirigir-se ao Poder Judiciário competente para pleitear uma eventual indenização que ele entende ter direito pelo acidente causado pela negligência do empregador. Eu sei que eu tenho muitos direitos, mas meus direitos foram todos atropelados, entendeu? De todos os direitos que eu achava que eu tinha, nenhum foi assim, atendido prontamente. Precisou estar aqui na hora. Nada. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!